Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com os dois do costume, João Miguel Tavares, Rui Ramos. Por causa de um discurso de André Ventura, na sessão solene dos 50 anos da Constituição, o país andou entretido nos últimos tempos a discutir o número de presos políticos após o 25 de Abril e a compará-lo com o número de presos políticos antes do 25 de Abril, portanto, durante o Estado Novo. Os jornais falaram do tema, fizeram fact-checks, ouviram alguns historiadores e, no final, José Pacheco Pereira até convidou André Ventura para um animadíssimo debate sobre o assunto na CNN Portugal. O problema com este tipo de debates é que rapidamente se salta dos números para as comparações entre as qualidades e os defeitos do regime democrático e as qualidades e os defeitos do Estado Novo, o que até pode ser uma conversa muito interessante para quem se dedica a discutir politicamente o nosso presente, mas que, no caso específico do Resto é História, não tem nenhum interesse, porque não é esse o nosso objetivo. Aqui procuramos que o amor dos factos históricos se sobreponha às paixões ideológicas de cada momento. E é certo que podíamos, por isso, evitar abordar este assunto, mas, por outro lado, tivemos ouvintes, como o Tiago Moita, que nos pediram para falar especificamente dele, e, por outro, na verdade, esta é uma pergunta sobre história e sobre factos históricos, e, por isso, não faz nenhum sentido fugir dela. De onde devolvo-te a pergunta, Rui, quantos presos políticos houve após o 25 de Abril? E diz-nos se achas, se faz algum sentido ou não, traçarmos comparações entre o número de pessoas que estiveram detidas depois da Revolução e antes da Revolução. Ok, vamos então tentar tratar deste tema com a maior serenidade e tanto quanto os documentos e as informações disponíveis nos permitem ir. E eu prometo não te interromper tanto como o meu Pacheco Pereira e André Ventura se interromperam no debate. Podes estar descansado. Não vamos fazer aqui esse tipo de debate. Eu acho que convém primeiro precisar de que presos é que estamos a falar. Portanto, nós estamos a falar de pessoas, cidadãos, que foram sujeitos a detenções efetuadas e mantidas com um fim político. Depois do 25 de Abril de 1974. Um fim político, como seja neutralizar ações de contestação, impedir, independentemente de qualquer ilícito penal, a participação daqueles que foram presos na vida pública e social, com o fim de desmobilizar partidos políticos ou correntes de opinião. Portanto, estamos a falar destes presos políticos, certo, propriamente dito. Ou seja, não estás a falar dos PIDs, digamos assim, para simplificar. Exato, já leirei. Isto é, ou antes, podemos ir já os membros, ou os funcionários, melhor, da Direção-Geral de Segurança, a antiga PID, conhecida na altura PID-DGS, era assim que as pessoas lhe referiam, eles estiveram presos não por as suas ideias políticas ou por atividades políticas, mas pela suspeita de crimes, como tortura, em alguns casos até assassinato, que nenhuma lei justificava antes ou depois de 1974. Isto é, mesmo antes de 1974 não havia nenhuma lei a justificar o uso de maus-tratos e de tortura nas prisões, embora isso acontecesse. E, portanto, eram passíveis de procedimentos judiciais e foram sujeitos a procedimentos judiciais, sobretudo a partir de 1976, e condenados no tribunal. Portanto, eu não consideraria esse caso como o de presos políticos. Quer dizer, são pessoas que cometeram aquilo que à face da lei são crimes, quer dizer, crimes, delitos, torturar pessoas, maltratar pessoas, assassinar pessoas, quer dizer, é um crime. Certo. Era um crime antes e era um crime depois, embora fosse praticado antes e depois, mas já lá vamos a esse caso. Portanto, estamos a falar de presos políticos, é pessoas que foram presas e a razão pela qual foram presas é uma razão política. Entre várias razões, vários tipos de situações. Perguntaste em relação a um número exato de presos. Nós não temos ainda não temos, talvez possamos ter um dia, ainda não temos este número total e exato de presos. É difícil chegar lá e depois acho que explicarei mais à frente. Mas nós sabemos duas coisas. Sabemos que no dia 28 de setembro de 1974
portanto, cerca de 5 meses depois da Revolução. Há nas cadeias da metrópole, isto é, do Portugal europeu, 200 presos por motivos políticos. E que, portanto, a 28 de setembro de 1974, há mais presos políticos em Portugal do que havia no dia da queda do Estado Novo, 25 de abril de 1974. Quando falas em Portugal, estamos a falar na metrópole. Portugal europeu. Sim, o Portugal europeu, eu disse Portugal europeu, disse metrópole, como na altura se chamava, mas Portugal europeu. Portanto, estamos só a falar do Portugal europeu. No Portugal europeu, 25 de abril de 1974, estavam detidas por motivos políticos 127 pessoas, 83 estavam na prisão de Caxias, 35 na prisão de Peniche e 9 na delegação da DGS, isto é, PID-DGS, no Porto. Deixa-me só antes... a questão do Tarrafal. O Tarrafal tinha sido aberto e depois fechou e depois reabriu na altura da Guerra Colonial, certo? Nós já falámos disso aqui. Sim, já falámos do Tarrafal. Mas esses preços que estavam no Tarrafal só diziam respeito à questão de colonial ou havia também... Não, era só colonial. Já ninguém era deportado. Já ninguém estava a ser deportado nessa altura. Todas as pessoas que eram detidas na metrópole ficavam na metrópole. Ninguém, portanto, já não havia a pena de deportação, que era uma pena que existiu até aos anos 40 e que existiu no século XIX, existiu durante a Primeira República e continuou a existir no Estado Novo, que era uma pena de deportação. Não havia pena aliás, na segunda metade do século XIX não há pena de morte em Portugal, até para crimes comuns, mas continua a haver a pena de deportação para a África, para a costa da África, como se costumava dizer, e que às vezes funcionava quase como pena de morte por causa das doenças. Mas nós temos, por exemplo, o caso de Mário Soares, não é? Que acabou em São Tomé, por exemplo. Isso é um caso completamente... Ele, portanto, não está preso lá, portanto, ele é apenas... quer dizer, não é apenas, é uma pena violenta, decidida pelo Conselho de Ministros, não é por um tribunal, quer dizer, e é condenado a uma objeto não de residência fixa em São Tomé. É uma espécie não está preso, mas que legalmente não ele não está preso, ele anda lá, quer dizer, mas não pode sair do território, portanto está ali, mas é um caso absolutamente, penso que é um caso único, em grande medida a ideia era evitar prendê-lo, não é? Quer dizer, isto é, portanto foi enviado para lá e esteve lá por ordem do Conselho de Ministros, quer dizer, não foi um tribunal. Mas, portanto, nós não sabemos o número exato de todas as pessoas que estiveram presas depois de 25 de abril de 1974 por motivos políticos, mas sabemos que no dia 28 de setembro havia quase o dobro dos presos políticos do que havia em 25 de abril de 1974. E, portanto, digamos que aquilo que vamos fazer aqui é tentar perceber como é que se chegou a esta situação, como é que se chegou a um número de presos políticos 5 meses depois da Revolução, que era o dobro daqueles que existiam, repito, é aqueles que existiam no dia 25 de Abril, não era todos os presos do Estado Novo, atenção, as pessoas às vezes fazem confusões, não, é aqueles que estavam sob a alçada da polícia e de autoridades prisionais no dia 25 de Abril de 1974, e também estou a falar, os 200 são aqueles que foram presos, aliás, na noite de 27 para 28 de setembro de 1974, já vou explicar isso. Ou seja, mas antes desse 28 de setembro já existia ou são todos na sequência do 28 de setembro? Já vamos, exato, sim, essa é a pergunta. Só para uma referência às fontes que nós temos para as prisões depois de 25 de abril de 1974. A grande fonte também tem sido citada na imprensa recentemente, é o relatório da Comissão de Averiguação de Violências sobre Presos sujeitos às autoridades militares, nomeada por resolução do Conselho da Revolução de 19 de janeiro de 1976. Isto é o título, que estou a citar o título. Este relatório foi publicado pela imprensa nacional em novembro de 1976. A comissão é uma comissão presidida por um militar, o brigadeiro Henrique Alves Calado, e depois era composta por mais 3 oficiais das Forças Armadas, um de cada ramo, isto é, Marinha, Exército e Força Aérea, e um juiz de direito,
nomeado pela Ordem dos Advogados, e depois 3 advogados nomeados pelo um juiz de direito nomeado pelo Ministério da Justiça, desculpem, e depois 3 advogados nomeados pela Ordem dos Advogados, entre eles Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro, que mais tarde vem a ser procurador, e o Francisco Sousa Tavares, que era um conhecido advogado. E esta comissão trabalhou durante alguns meses, ouviu cerca de 200 pessoas, portanto fez um trabalho extenso. Um trabalho grande, e pediu muitos documentos a entidades militares, portanto ele teve acesso a muita documentação. O relatório tem 143 páginas e é muito preciso, tem nomes, datas, pós-factos, quer dizer, portanto, é um trabalho extraordinariamente sério. Muito sério, aliás, como se poderia esperar das pessoas que estavam envolvidas e que eram realmente pessoas muito sérias. Quer dizer, isso é importante. Sim. Não é um trabalho político. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. É um trabalho muito sério. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso porque o relatório que ficou conhecido como o relatório das sevícias, não é? Sim, de uma maneira chucarreira, e isso também é grave, até a maneira como foi recebido, porque, repito, é um documento extraordinariamente sério. Mas ele foi, depois de sair esse relatório, saiu um livro chamado As Sevícias de um Relatório, e depois saiu um outro livro chamado Relatório das Sevícias e a Legalidade Democrática, penso que era assim que se chamava. Tudo isso está esgotadíssimo, portanto acho que faz falta uma edição que se calhar compilasse todo esse trabalho. O que eu te queria perguntar é, porque mesmo no debate entre o Pacheco Pereira e o André Ventura, de repente se levantou dúvidas, aquilo não foi clarificado, mas sobre o relatório e até que ponto o relatório era sério ou não, já que tinha existido contestação, até por parte, e depois até foi invocado o nome de Jorge Sampaio, por exemplo. Tu não tens nenhumas dúvidas quanto à seriedade daquele trabalho. E aquelas contestação deveu-se a alguma razão particular? Eu devo dizer que não tenho nenhumas dúvidas sobre a seriedade do relatório e não tenho nenhumas dúvidas sobre a falta de seriedade das contestações. Eu li isso tudo e são fraquíssimas e algumas até são indignas, porque trata-se de tratar de modo chucarreiro casos terríveis de prisão arbitrária, de tortura, e que são tratados de uma maneira... quer dizer, é gente que diz essas coisas. Isto é um bocadinho, por vezes, como alguns defensores do Estado Novo também tratavam de maneira menorizando as prisões e os abusos de antes de 74. Portanto, eu diria que esses 2 documentos, que eram o relatório, são páginas negras das pessoas que assinaram, são vergonhas autênticas, quer dizer, e que têm motivação política para tentar defender aqueles que se sentiram atingidos pelo relatório. Muito bem. Bem, mas temos isso, temos também muitos testemunhos, memórias de pessoas que estiveram presas. Bem, mas então vamos à questão porque é que em 1974, 5 meses depois da Revolução, havia mais presos políticos do que no dia da queda da ditadura. E é estranho, quer dizer, pode parecer muito estranho. Porquê? Porque a Revolução de 25 de Abril de 1974 não teve praticamente resistência no dia 25 de Abril. Porquê? Já uma vez falámos aqui disso. Isto é, porque basicamente é protagonizada por 2 chefes militares de topo do próprio Estado Novo, os generais Spínola e Costa Gomes, que um mês e pouco antes era o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e uns anos antes tinham sido comandantes-chefes em África, portanto eram pessoas de confiança do regime, digamos assim, portanto não estariam obviamente nessas funções. Portanto, isso deu a muita gente do regime, ao ver uma revolução que, quando nomeia os membros da Junta de Salvação Nacional, tem pessoas como estas, isto é a ideia de que não estariam em risco, quer dizer, porque uma vez que pessoas com as responsabilidades que os generais Costa Gomes e Spínola tiveram no antirregime, se eram eles que estavam à frente da Revolução Democrática, portanto toda a outra gente ficou sem demasiadas preocupações em relação àquilo que podia acontecer depois. A mesma, e a Revolução tem até a adesão do ministro de Marcelo Caetano, José Veiga Simão, que é Ministro da Educação, e que vai ser nomeado embaixador de Portugal nas Nações Unidas. Portanto, um ministro da ditadura a seguir é nomeado representante da nova situação política em Portugal, aliás, digamos, na organização com mais exposição internacional, José Veiga Simão. Portanto, e a Revolução...
não há muita resistência, portanto não há combates, gente que se tivesse oposto e tentado de uma maneira muito continuada ou muito veemente naquele dia 25 de Abril impedir a tomada do poder por aqueles que se tinham revoltado. E depois a própria Revolução começou por desmantelar o aparelho repressivo do Estado Novo, isto é, acabar com a Direção-Geral de Segurança, a PIDE, acabar com a censura, libertar todos os presos políticos na metrópole e no ultramar, incluindo presos por atividades de violência armada, que também foram libertados, e inicialmente, é verdade, foram presos alguns políticos, o Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, o Presidente da República, Américo Tomás, mas que foram imediatamente enviados primeiro para a Madeira e depois, para o exílio no Brasil. Também foram presos alguns chefes militares, mas poucos. Só para dar uma ideia, dos 30 membros do governo de Marcelo Caetano, só 4 é que estiveram presos. E foram todos soltos no verão de 1974. Portanto, quando chegamos ao fim do verão de 1974, praticamente não há presos políticos. Pode-se dizer que não há presos políticos. E não há presos políticos porque o regime, a nova situação política, ainda não é um regime, ainda não está definido como regime, mas a nova situação política criada pelo 25 de Abril de 1974 está a fazer uma grande questão em que não haja presos políticos. Por duas razões. Primeiro, quer distinguir-se da ditadura salazarista. Ora, a existência de presos políticos e as condições de prisão política em Portugal antes de 25 de abril de 1974 tinham sido um grande objeto de campanhas de libertação dentro e fora de Portugal. A Amnistia Internacional tinha feito campanhas por isso. Portanto, a nova situação política tem uma grande preocupação em dizer nós não somos uma nova ditadura. Apesar de ter sido um golpe militar, os golpes militares estavam sempre associados a ditaduras, portanto, a não existência de presos políticos era importante. E, por outro lado, também porque a nova situação política quer congregar todo o espectro ideológico, da esquerda à direita, quer dar a ideia de que, ao contrário do Estado Novo, nesta nova situação política, há lugar para toda a gente. E, portanto, também não quer começar a prender pessoas deste ou daquele lado. Bom, Rui, estávamos há pouco a falar do 28 de setembro e eu tinha-te perguntado para clarificar se já havia presos políticos antes do 28 de setembro ou só depois do 28 de setembro. Eu iria dizer que não. Repito, tinha havido algumas prisões, mas era possível dizer que não havia. E foi isso que Mário Soares, que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando foi, no dia 28 de setembro, nesse dia mesmo, 28 de setembro de 1974, ele dirige-se à Assembleia do Conselho da Europa e ele diz, ele tenta apresentar à Europa o que é que foi a Revolução, o que é que foi e o que é que está a ser a Revolução em Portugal. E ele diz que ele diz duas coisas. Diz que foi uma revolução sem derramamento de sangue, portanto, ninguém foi fuzilado, não houve vinganças. Sim. Embora tenha sido alguns mortos. Embora tenha havido alguns mortos, mas, digamos, reparem, nós estamos a Revolução em Portugal em 25 de abril de 1974, até um golpe militar, e tinha havido um golpe militar no Chile em setembro de 1973, 11 de setembro de 1973, com centenas de mortos, quer dizer. E, portanto, isto era um contraste muito grande, quer dizer, aqui não tinha havido, toda a gente estava solta, os ministros da ditadura estavam soltos, o Presidente do Conselho de Ministros e o Presidente da República em 25 de abril de 1974 não estavam na prisão à espera de um julgamento popular, tinham sido enviados para tinham sido literalmente enviados para o Brasil. Portanto, e Mário Soares diz que uma revolução, mas não é a mesma coisa. Claro. Uma revolução sem derramamento de sangue, e diz ele que deu origem, e isto é uma coisa importante, a um regime sem presos políticos. É um regime que não tem presos políticos. Disse Mário Soares a 28 de setembro. Disse Mário Soares, é a expressão, um regime sem presos políticos. E isto era importante, quer dizer, isto era impressionante, quer dizer, como é que os militares fazem uma revolução para instaurar uma democracia, começava logo por ser o objetivo, mas às vezes gente que queria fazer ditaduras dizia que ia estabelecer democracias, mas
não havia derramamento de sangue, não havia prisões políticas e Mário Soares ainda lembra uma terceira coisa interessante. Ele diz, mesmo, e que é muito importante nesta história, ele diz, mesmo, e estou a citá-lo, mesmo numa transição revolucionária, Portugal faz questão de aplicar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Isso é uma coisa muito importante que ele diz. Isto é, mesmo numa transição revolucionária, em que por vezes se admitia que as questões de legalidade podiam ser ultrapassadas, mesmo nessa situação, Portugal, o governo português, fazia questão de aplicar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas e, de facto, traduzia-se no quê? Traduzia-se no facto do governo provisório, o primeiro governo provisório, ter adotado no seu programa, no programa do governo provisório, que constava de um decreto-lei, o decreto-lei número 203/74, de 15 de maio de 1974, tinha adotado nesse programa a Declaração Universal para valer no direito interno português. Portanto, tinha dito que fazia, isto é, tinha dito que passava a aplicar a Declaração Universal das Nações Unidas de 1948. Ora, o que é que dizia essa Declaração Universal? Diz muitas coisas, mas há 3 artigos que aqui são relevantes. O primeiro, o artigo 5, diz que ninguém pode ser sujeito a tortura ou tratamento degradante, primeiro. O segundo, que ninguém pode ser sujeito a prisão arbitrária. E o artigo 10º diz que todos os acusados têm o direito a ser ouvidos por um tribunal independente. São 3 artigos muito importantes que o governo provisório tinha dito que passavam a valer na nova ordem legal criada pela Revolução. E, portanto, faziam parte de um decreto-lei em que estava o programa do governo. Isto é muito importante porque há as questões da legalidade revolucionária. Certo. Esta é a legalidade revolucionária. Quer dizer, a legalidade revolucionária é a aplicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ora, o que é que aconteceu no dia 28 de setembro, quando Mário Soares estava a apresentar esta bonita perspectiva perante o Conselho da Europa? Enquanto discursava, literalmente, enquanto ele discursava, sem ele saber, e muito provavelmente sem ele prever, a situação em Portugal tinha mudado radicalmente da noite para o dia, podemos dizer, porque na noite de 27 para 28 de setembro de 1974 200 pessoas, depois nos dias seguintes aquilo vai chegar talvez aos 300 presos, mas pelo menos são 2 centenas os que são presos nessa noite. 200 pessoas tinham sido presas, pessoas que nunca chegariam a ser acusadas de nada, pessoas que nunca foram ouvidas em tribunal, e que seriam mantidas na prisão durante mais de um ano, uma grande parte delas, e por motivos que se prendiam com as suas opiniões políticas ou com as opiniões políticas que lhes eram atribuídas ou com as atividades legais a que se tinham dedicado, como, por exemplo, fundar partidos políticos, que era uma coisa que toda a gente estava a fazer, ou promover manifestações, que era outra coisa que também toda a gente estava a fazer. E como é que isto aconteceu? Bem, nós já sabemos, já falámos aqui do 28 de setembro de 1974, da manifestação da Maria Silenciosa, depois da demissão do Presidente da República, o General Spínola. Isto tudo acontece no contexto do confronto entre o Presidente da República, o General Spínola, e a ala esquerda do movimento das Forças Armadas, aquilo que se vem a chamar depois a esquerda militar, aqueles militares que, entre os que fizeram a Revolução, que começaram a estar em sintonia quer com o Partido Comunista, quer com a extrema-esquerda, ou com uma esquerda mais radical e independente, e essa esquerda militar decide, nessa noite de 27 para 28 de setembro, impedir a tal manifestação que tinha sido convocada para apoiar o Presidente da República, o General Spínola. É uma manifestação que tinha sido permitida pelo Governo, era uma manifestação legal, mas eles decidem impedi-la. E decidem impedi-la executando uma enorme quantidade de prisões. E é uma decisão que vem na sequência do enorme clamor que quer o Partido Comunista Português, quer a extrema-esquerda, estavam a fazer para que as autoridades militares impedissem aquilo que eles chamavam o avanço da direita ou o avanço da reação, isto é, a organização e a manifestação
de pessoas que tinham ideias que eles consideravam de direita. Eram pessoas que continuavam a reclamar a democracia, as liberdades, mas eles diziam que eram de direita e isso deveria ser impedido. E foi impedido através destas prisões que são executadas pelo Comando Operacional do Continente, não pela polícia, mas pelas autoridades militares, pelo principal comando militar que existia no Portugal metropolitano, que era o COPCON, isto é, Comando Operacional do Continente, e as prisões nós sabemos também que foram efetuadas com a colaboração de militantes do PCP, do MDP-CDE e de outros partidos de extrema-esquerda que colaboraram mesmo nas prisões, isto é, estiveram com os grupos presencialmente, estiveram lá, prenderam e depois até fizeram interrogatórios eles próprios, isto é, eles próprios interrogaram as pessoas que tinham sido presas inicialmente. E isso foram prisões que foram muito festejadas pela imprensa destes partidos. Isto é, do PCP, acharam todos otimamente que tinha sido feito. Por exemplo, o Comitê Central do Partido Comunista, a 29 de setembro, emitiu um comunicado a dizer que, finalmente, temos prisões e as prisões provam que o MFA, depois de meses de complacência, de passividade, tinha finalmente passado aquilo que eles dizem à ofensiva. Quer dizer, portanto, são prisões que têm uma conotação política muito clara. Certo. São prisões que são exigidas pelo PCP e pela extrema-esquerda, que andavam a ser exigidas há muito tempo e que foram têm como alvo pessoas a quem eles andavam a pedir para quem eles andavam a pedir prisão. O facto de se falar em cerca de 200 pessoas, isso significa não se consegue ter um número exato. Porquê? Porque não existiu processos, é difícil contabilizar, os mandatos em branco não chegam. Ia mais à frente fazer isso. Então vá, força. Então, não te quero quebrar o raciocínio, não, então vamos falar disso mais um bocadinho mais à frente. Então vá. Há aqui em toda esta assunto continua a haver essa imprecisão dos números, isto é, temos a ordem das grandezas, não temos os números exatos e não temos os números exatos por várias razões, mas razões que têm a ver com o próprio processo das prisões, isto é, as próprias prisões impedem, a maneira como foram feitas, dificultam esses números. Agora, entre as 200 pessoas presas na noite de 27 a 28 de setembro, estava quem? Quer dizer, estavam os organizadores da manifestação da maioria silenciosa, estavam ativistas de partidos da direita, como o Partido do Progresso, o Partido Liberal, que tinham sido partidos que tinham sido fundados em 1974 e que foram proibidos, aliás, nesta ocasião. Estavam também pessoas que estavam a colaborar na imprensa, também numa imprensa que era considerada de direita, e estavam alguns dirigentes do Estado Novo, que aparecem lá no meio. Portanto, as pessoas que foram presas não são um grupo homogéneo, isto é muito importante de perceber, são gente variada e isso tem a ver também com uma tentativa de empacotar as prisões para as fazer passar perante a opinião pública. Isto é, põe-se um ministro ou outro do Estado Novo lá no meio para dizer foram os fascistas que foram presos. E depois eram pessoas outros que não tinham nada a ver com aquilo e que também são presos, mas está lá um ministro ou outro, o ministro do Interior, Ronaldo Schultz, salvo ver também o ministro dos Negócios Estrangeiros, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, quer dizer, de repente está lá no meio e depois posso dizer, não, eram os fascistas que foram presos. Portanto, é este empacotamento de pessoas com várias proveniências e presos por razões muito diferentes, políticas muito diferentes, mas todas empacotadas para dar a ideia, para se poder depois tratar toda a gente da mesma maneira. Estas não foram as últimas prisões, aliás, continuam a haver prisões, e depois há uma nova vaga, diferente desta, a 13 de dezembro de 1974, que é uma vaga que incide sobre acionistas e gestores de empresas, acusados de sabotagem económica. Mais uma vez que o PCP e a extrema-esquerda festejaram imenso, dando a entender que estas prisões marcavam a orientação socialista da Revolução. Isto é, a prisão política começou a ser usada para marcar a orientação política da nova situação política. Portanto, da nova situação. Isto é do género, conforme as prisões que eram feitas, percebia-se para onde é que estava a ir a Revolução. Isto é muito interessante. Quer dizer, a prisão começou a ser usada como uma prova de que, ora bem, portanto, é a prova de que a Revolução nunca iria permitir que a chamada direita tivesse liberdade,
28 de setembro, portanto a direita não tinha liberdade, isto era uma revolução só para a esquerda, e depois, em dezembro, prender gestores, empresários. Aqui está a prova de que isto é uma revolução socialista que vai mudar as relações de produção em Portugal. Mas diz-me uma coisa, no 28 de setembro havia a desculpa da manifestação, da maioria silenciosa. A 13 de dezembro, o que é que se passou? É a sabotagem económica, quer dizer, a ideia de que mas os empresários... não foi uma onda de prisões por causa de um acontecimento específico. Não há um específico. acontecimento. O acontecimento é criado, é a prisão, é as prisões. Okay. As prisões. Nos meses seguintes, devo dizer, não foi só a direita a ser presa e proibida, foi também a esquerda que estava contra o PCP. Por exemplo, os militantes do movimento maoísta, o MRPP, Movimento para a Reorganização do Partido do Proletariado, que eram comunistas de fidelidade ou de referência chinesa. Portanto, nesta altura havia um conflito entre a China comunista e a União Soviética. Portanto, havia comunistas de obediência soviética, como era o Partido Comunista Português, dirigido por Álvaro Cunhal, e depois havia grupos maoístas que não reconheciam a União Soviética, mas preferiam a China. E estes grupos maoístas, que tinham sobretudo em Portugal uma origem francesa, em França é que havia muitos destes grupos maoístas, portanto nem sequer tinham necessariamente uma relação direta com a China, quer dizer, isto eram sobretudo grupos de relação francesa, eram grupos franceses, verdadeiro, eram maoístas franceses, e eram grandes inimigos do PCP. E tinham uma implantação muito grande nas universidades, onde eles faziam muita frente ao PCP, e também em muitos sindicatos em Lisboa, sobretudo escritórios, sindicatos bancários. Havia bastante jovens, o MRPP era um partido de jovens de classe média, muito combativos, muito confrontacionais, e portanto criavam muitas dificuldades ao Partido Comunista. Havia muitos confrontos físicos, combates de rua, literalmente, nas universidades, entre militantes, sobretudo da União dos Estudantes Comunistas e militantes do MRPP. Portanto, eles eram uma dificuldade muito grande para o PCP. E, ao mesmo tempo, também era uma dificuldade para o MFA, para a esquerda militar, porque eles contestavam os militares também. Isto é, ao contrário do PCP e de outros partidos de extrema-esquerda que se tinham ligado aos militares e seguiam os militares e tentavam enquadrá-los e inspirá-los, o MRPP tinha uma atitude de confronto para com os militares. E isso levou a que, em maio de 1975, em 28 de maio de 1975, fossem presos em massa os militantes do MRPP em Lisboa. Foram 432 pessoas presas nesse dia. Portanto, basicamente, aquele é um enorme arrastão. Todas as pessoas que estavam nas sedes do partido foram presas, foram levadas para a prisão de Caxias. Eu já ouvi o argumento de que os próprios arquivos da PIDE poderão ter sido utilizados para a identificação e prisão destas pessoas. Isto faz algum sentido? Isto era literalmente as condições, os relatos que existem, foi as pessoas que estavam lá, quer dizer, foram... Aliás, aparentemente até poderá ter sido preso umas quantas pessoas que não tinham nada a ver com a MRPP, mas aconteciam estar ali no passeio errado, digamos assim. Essas prisões... por militares, as prisões eram as militares, não era Portugal, PSP, não era GNR... Não, é COPCON, é tudo, o Comando Operacional do Continente. Estas prisões de maio de 1975 dos militantes do MRPP foram feitas no meio de uma enorme violência, com espancamentos, agressões. Os presos em Caxias foram sujeitos a tratamentos com jatos de água. A violência foi enorme, foi uma coisa horrível, quer dizer, e eram homens, mulheres, jovens, quer dizer, e que foram... É verdade, depois os militares diziam que eles tinham resistido à prisão, porque eram gente bastante confrontacional, mas foram tratados de uma maneira terrível. Aliás, o MRPP já tinha sido proibido pelo MFA de concorrer às eleições de 25 de abril de 1975. Portanto, nós estamos a falar destas prisões, eu falei só destes 3 casos, e estamos a falar de prisões que não... E importa salientar isso, prisões que não foram efetuadas no imediato rescaldo da Revolução de 25 de Abril de 1974. Portanto, não foram feitos no meio do delírio ou dos excessos iniciais da Revolução. É 5 meses depois. E que são feitas no quadro de uma disputa política que se tinha desenvolvido desde o verão de 1974 entre
o MFA, uma parte do MFA e o general Spínola, isto é a outra parte do MFA, porque o general Spínola também representava uma outra parte do MFA, e as prisões são um instrumento da esquerda militar alinhada com o PCP e a extrema-esquerda para a conquista do poder, para a ocupação do espaço público, para a intimidação de críticos e adversários. E o relatório demonstra isso, o relatório da Comissão de Averiguações de 1976 demonstra isso de uma maneira extraordinariamente clara. Aliás, como se não bastasse todos os testemunhos e aquilo que nós sabemos. Portanto, não é um delírio, nem um desvario da Revolução. São listas preparadas, são prisões muito orientadas e muito dirigidas para alvos que se sabe que podem ser isolados e atacados. Portanto, não estamos a falar de um excesso, de um delírio que se segue a uma revolução. E claro, ainda não sabemos o número total, porque muitas prisões não foram registadas. Isto é, não há registro. Muito poucas deram origem a processos, só 44. Há 44 processos, e nenhumas deram origem a julgamento. Isto é, estas pessoas nunca foram julgadas. Nós sabemos, ou temos informação, mas que terá de ser confirmada, como é óbvio, que um membro do Conselho da Revolução, a 21 de dezembro de 1975, portanto já no fim do PREC, quando já estavam a ser libertados os presos, terá dito na emissora nacional, o capitão Sousa e Castro, é a informação que tenho, que teria reconhecido a existência de mais de 1000 presos políticos depois de 25 de abril de 1974. E, de facto, se nós contarmos apenas os 200 do 28 de setembro de 1974, mais 200 que foram presos depois na sequência também do confronto militar de 11 de março de 1975, mais os 400 de maio de 1975. E mais os de dezembro. E mais os de dezembro, etc. E mais os de junho, julho, porque continua a haver prisões durante o tempo todo, chega-se mais ou menos a um número desses. E, portanto, não temos o número exato, mas temos uma ordem de grandezas. Não são casos ocasionais, não são meia dúzia de casos, são prisões numa escala relativamente importante e politicamente extraordinariamente significativas e com a tentativa de obter um determinado efeito político a favor de determinadas forças políticas, isto é, do PCP, extrema-esquerda e esquerda militar em sintonia com esses partidos e movimentos. Para esta história ser bem contada, e eu acho que ela precisa realmente ser bem contada, um episódio não vai chegar. Nós vamos voltar a este assunto para a próxima semana, portanto, não perca. Até lá.